positivamente. Aqui também, começando positivamente. Hoje nós estamos com o Léo e a Bruna. Que maravilha! E nós estamos aqui com a Liz e com o Galego. Wanderson e Elisiane. Olha só, não já precisava temos, isso logo já assim. temos revelações na cara, Pra saber na entrada. quem é quem, já. Não precisava, assim. Não. E por incrível que pareça, estamos aqui nos conhecendo pela primeira vez. Pela primeira vez e o papo já está muito bom. Claro que a gente começa um pouquinho nos bastidores para saber de tudo. E é um grande prazer mesmo estar aqui com vocês. Prazer Eu que é só nosso. conhecia das redes sociais, acompanho um pouco das redes sociais. E eu creio que a gente vai somar muita coisa juntos, porque é para o reino, né? Para que a Sim. gente possa também, através de tudo isso, edificar a vida das pessoas que estão em casa, nos assistindo. Não é sobre nós, é sobre o positivamente, sobre aquilo que Deus tem para fazer. Amém. E que a gente faça aí tudo que nós precisamos fazer, essa missão, esse propósito, que é levar a palavra, as experiências, tudo, né, que a gente tem para fazer para essas pessoas que estão em casa. Nós estamos muito animados aqui, né, amor? Sim. A gente também está muito animado, juntos nessa missão. É isso aí. E é isso, como o Léo falou, a gente está se conhecendo pela primeira vez. E temos muitas perguntas para Muitas conhecê-los. perguntas para conhecê-los, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender são dois formatos diferentes. Dois formatos. Dois formatos diferentes. Completamente eu não vou dizer, mas são diferentes. Sim. E como que tá funcionando assim o formato de vocês? Como que vocês imaginaram esse formato? Como que tá sendo para vocês? O nosso fazer- formato é sobre experiências, então a gente vai trazer pessoas mais conhecidas, famosos, pastores, bispos, e vamos falar sobre experiências com Deus, testemunhos para contar toda a história, tudo que eles viveram, como as vidas foram transformadas, que eu acho que Legal. é algo que edifica muito a nossa vida, né? Saber, curiosidades, como que sim. cada um viveu. O que acontece é que hoje nós vemos as pessoas em determinados lugares, mas não sabemos a trajetória que elas Exato. chegaram até ali, Exatamente. né? Então, por meio dessas experiências, nós poderemos relatar coisas que são fantásticas que apenas alguns sabem, porque a maioria das pessoas olham lá, as pessoas em cima de um púlpito ou com determinada autoridade já não sabem tudo aquilo que viveram. Então, Sim. Não, existe poder no testemunho também, É. né? O testemunho de Cristo é o espírito da profecia, então existe muito poder no testemunho, assim, quando Sim. você traz o seu testemunho para outras vidas poderem ser alcançadas também, né? Nos traz muita esperança, né? Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, se Deus fez na vida dele, Exato. Deus também pode fazer na minha, né? Se tem esperança no que aconteceu com ele, eu posso ter esperança para minha também. Então é muito edificante. Assim, eu adoro ouvir um testemunho. Sim. Não, eu já estou muito curioso para saber quem vocês vão convidar para entender aí o testemunho dessas pessoas. Mas Tô antes, ansioso pra contem isso. também um pouquinho do formato de vocês. Boa. Bom, o nosso formato, o nome do nosso programa vai ser Entre Amigos. Então a ideia é a gente chamar os nossos convidados e dentro desse papo a gente ter um assunto específico. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre identidade. A gente vai chamar alguém que realmente saiba falar sobre esse assunto, tem autoridade nesse assunto e dentro desse tema a gente vai discutir sobre aquela situação específica. Então, identidade, paternidade, guerra espiritual, tem Aí tantos os temas assuntos são que dá pra gente infinitos. falar. É. Exatamente. Então, a gente também vai chamar convidados, pastores, Líderes. grandes homens de Deus, mulheres de Deus, para também aprender com eles, né? Acho que isso é o principal. A gente vai aprender, o pessoal que está em casa vai aprender bastante também com tudo que a gente vai conversar aqui nesses temas. Mas a ideia é que seja um bate-papo entre amigos mesmo, que traga a exato. sensação da gente estar, sei lá, na Numa sala sala de de casa, conversando entre amigos, sobre um assunto assim específico do reino de Deus, da Bíblia. ainda a gente mais hoje em conseguir dia, mais né? Que profundo. qualquer assunto gera polêmica, as pessoas querem colocar as suas opiniões e não Sim. defender as suas opiniões e exatamente. estão mais suscetíveis a Exatamente. escutar. Então, Não é vai sobre o ser que a gente bem- pensa, sobre o que a gente vai ser acha, bem interessante. né? Essa questão de experiências, daqui a pouco vocês já vão ter a oportunidade de ver os episódios que nós já gravamos, então está Legal. fantástico. Que legal. Isso daí foi algo que nos tocou bastante, porque embora nós tenhamos acesso a muitas pessoas, questão dessa intimidade da mesa, Sim, né, das pessoas exato. contarem coisas que aconteceram que a gente sequer imaginava e coisas que também nós passamos. Então, as histórias sempre têm um fator em comum, né, que é
a maravilha que Deus faz em homens perdidos. E a gente grava pensando em edificar as pessoas que estão em casa, mas eu acho que os mais edificados ainda somos nós que estamos Exato. lá, né? Com certeza. A gente sai Assim. impactado com as Sim. histórias, né? Deus faz tudo novo, de novo, todos os dias. Então, quando a Uau. gente escuta as histórias, os episódios que a gente já gravou, a gente saiu muito impactado. E a gente vai pra casa, né, amor? A gente vai pra casa discutindo, né? pensando assim, nossa, mas eu não vivi isso ainda, eu quero viver, eu vou entrar em oração, vou conversar com Deus, né? Como será que é isso? Como será que é aquilo? E a história tem. Inspiração, né? Te inspira a então, chegar a num lugar história mais profundo. te aproxima muito da pessoa, né? Acho que te inspira a você viver outras coisas que talvez a gente não tenha vivido ainda. Então, acho que isso que é muito legal do programa. Isso é um grande presente, oportunidade para nós, né? A gente Sim. poder viver isso, a Sim. gente poder ver assim o que Deus faz, a gente poder ser instrumento para essas outras pessoas, né? Saber que não somos nós ali, né? Mas Sim. que é uma grande oportunidade que Deus está nos dando de conhecer, de ser usados. Exato. Com certeza, isso é muito real, assim. Você falando agora, eu estava lembrando do Filhas de Esther, que eu participei do quadro Sim. Filhas de Esther no Positivamente anteriormente, em 2020, se não me engano. Foi bem na pandemia, assim. E quando a gente começou o Filhas de Esther, eu tinha acabado de me converter de verdade, assim, de ter revelação de quem Deus era, de quem Jesus era, e eu estava na minha época, assim, de fome mesmo. Sabe, você tá com fome, com sede de realmente conhecer a Deus, de mais profundo, de conhecer tudo. E quando a gente começou o Filhas de Esther, todo o quadro que a gente gravava, toda a conversa que a gente tinha, aquilo me instigava realmente mais profundo. Eu acho que a gente ficou uns 6 meses gravando, não lembro exatamente quanto tempo, 8 meses. Eu sei que quando acabou, assim, a gente olhava para trás, eu e as meninas, a gente conversando, o quanto aquilo instigou a gente a realmente ir mais profundo, a ter mais conhecimento da palavra. E foi unânime, assim, todas as meninas falavam isso. Então, eu acho que realmente, assim, os mais edificados são sempre a gente mesmo que tá ali, As né? pessoas que estão nos bastidores, todas aquelas pessoas que fazem parte desse momento, é um momento único, né? Embora a gente relativize isso, é inegável o quanto nós somos edificados. Sim. Nós participamos do Positivamente, logo no comecinho com a Jess também, Que legal. faz alguns anos. Que legal. E foi um momento marcante também pra gente, porque embora a gente sempre conte nossos testemunhos, Sim. cada vez que você vai contar, nós temos acesso a lugares que nós havíamos esquecido. Então é sempre importante. Até novas revelações, né? É muito importante lembrar de onde Deus nos tirou, né? Quem nós somos sem Deus. E cada vez vem novos testemunhos, né? Total. Sim. A história que não acaba mais. Glória a Por isso que Deus o pessoal por de casa isso, não né? pode perder um programa de experiências e um programa do Entre Amigos. Tem muita Sim, coisa para falar. Muita coisa para falar. E eu tinha pensado numa coisa que agora eu esqueci. Mas. E tem muita coisa. Isso que você tá falando, né? De muitas coisas. Porque eu acho que também, assim, tem os dois formatos, mas são infinitas as opções de coisas que a gente pode fazer dentro do Positivamente, Sim. né? É. De Muitas brincar, ideias. de criar, de ideias, de, sei lá, talvez até novos quadros. E, enfim. E, O que vocês têm vontade de fazer? Nossa. Olha, é que o meu coração, ele vem do Filhas de Esther, né? Eu tenho um carinho muito especial por esse quadro, assim, então eu sonho em ter algo... Voltar com os filhos de Esther. Talvez não o mesmo nome, mas algo com a mesma identidade, não sei se é a mesma identidade, não sei se é certo falar, com a mesma identidade. Que o Filhas de Esther tinha, sabe, assim, porque era Qual muito que era o especial propósito mesmo. do Filha de Esther? Alcançar mulheres. E até hoje a gente recebe testemunhos, Sim. assim, de mulheres Era que voltado vão- para mulheres? Era voltado Ah, para já mulheres. tem duas, só falta mais uma ou duas. Mas assim, é lindo, assim, porque até hoje a gente recebe testemunhos mesmo. Eu, as meninas que participavam, a Mari, a Jess, recebe testemunho no direct do Instagram, assim, de pessoas que ainda, até hoje, mesmo atemporal, com Positivamente né? E parado, assistem, continuam assistindo, né? voltando a ter Não, mas vida isso que é com Deus. maravilhoso, né? Fica lá eternizado para quem quiser ir lá e Exatamente. assistir e reassistir, porque quando a gente assiste alguma coisa, quando a gente assiste na segunda vez, Deus já fala com a gente de uma maneira diferente. Outra coisa. Né? É igual ler a Bíblia, né? Cada vez que você lê a Bíblia, você já leu a mesma passagem 150 vezes. Mas sempre tem uma revelação nova sobre aquilo, né? Então... Essa é a questão de experiências, né? No final, nós estamos falando mais ou menos o que acontece no Sim, experiência, no nosso programa. O que tem acontecido é isso. Pessoas relatando aquilo que Deus tem feito na vida delas, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus ainda vai fazer no final das contas. Porque nós temos algumas perspectivas a partir do ponto de vista que nós estamos vivendo. Sim. Isso é muito interessante. Pensando nisso, qual foi a experiência marcante com Deus? Que a gente teve? Você quer Quer começar? começar? Nossa, então. Sintonia, hein? Deve ser uma história, né? É. Caramba. E é a mesma, pelo jeito.
Não, tem um em comum, obviamente. Qual? Deve ter o que é da testemunho do nossa história, casamento, né? Claro. Qual? É da nossa história. Não, mas acho que assim, sei lá, testemunho, pensando em testemunho de experiência com Deus. Cara, o Léo, ele era missionário, ele é missionário, né? Então, missionário mesmo, que vai para as nações, faz missões Sim. ao redor do mundo. E ele liderava uma escola do Fire Fragrance, Do quê? Do Dunamis. Do Dunamis Kojokun. Fire Do Fragrance. Fire Fragrance, que é uma escola do Dunamis, lá na Dunamis Farm. E voltada para missões, para treinamento de missionários e tudo isso. Então, o Léo, ele tem muitos tem bastante testemunhos história disso. Vocês se conheceram na igreja? Na igreja. Não. Na a gente verdade, no conheceu na Instagram. internet. Ah, no Porque Instagram. foi na pandemia, a gente se Você é conheceu um em missionário 2020. virtual também. E a gente se conheceu através do Positivamente. Exatamente. No fundo, foi isso. Sério? É verdade. Porque foi através da Jessie. Porque ela veio gravar no eu gravei, Positivamente, depois eu vim gravar no Positivamente. E aí calhou que A ela Jazz fez a conhecia a ponte. Jazz, eu conhecia a Jazz, e aí falou, cara, então vamos fazer esse negócio aqui, um encontro. E aí foi pra celebrar o aniversário dela ainda. Tipo, A gente meio fez um aleatório, jantar na foi casa super da aleatório. Jessie. Nós três, assim, foi assim que a gente se conheceu. Mas foi na internet, através da Jessie. Foi meio armado. Foi, Ou não? Pior que não. Não? Pior que não. Não, foi armado pra gente se conhecer, porque Foi os três armado já pelo se... jeito Mas só não por ela, foi- ele nem mas- sabia o que tava mas não- acontecendo. Ele nem sabia. Entre Mas ela e a não- Jazzy. Mas não Não, foi no certeza. sentido cupido, entendeu? Ah, vamos armar aqui pra vocês Quis dois você se saiba, né, conhecerem. amigo? É. Não, mas a Jessie nem sabia, mesmo assim, de nada. Vamos abrir outro programa agora que chama Revelações. Um novo Aí já quadro tem uma do nova programa. ideia. Revelações. Tá, enfim, aí a gente Aí, se ó, tá conheceu vendo? Se apertar, vai sair. Vai sair. através do Positivamente. Mas, não, é que eu quero voltar pro testemunho, porque os testemunhos são muito legais. Aham. Eu tava falando que ele tem vários testemunhos de missões, assim, Sim. voltados com Deus e de até romperes financeiros. Tem É, bastante cara, coisa. tem assim muita história de testemunho financeiro. Eu acho que isso é o que mais marca assim quando eu olho para esse tempo de viagens missionárias, né? Porque você olha para a tua conta bancária e a viagem que você tem que fazer, e você fala, cara, isso aqui não vai encaixar, não vai fechar. E ser ver a missionário, mão né? de Você Deus, entregar a provisão de tudo, Deus, né? assim, nessa questão financeira é muito poderoso. E é algo que a gente sempre luta, né? Para ter as nossas finanças em dia e tudo mais. Tá sempre preocupado? É, exatamente. E como o Senhor te ensina através da dependência nele, acho que isso é algo tão precioso, sabe? É Não é nem o verdade. fato de você ter ganho o dinheiro, mas é o fato de você ter aprendido a depender de Deus, A sabe? confiar em Deus, né? Exatamente. Independente do que É, aconteça. Exato. Então, Essa é uma Não grande sei, será dificuldade, né, do ser humano, né? é. Depender de Exatamente. Deus, ainda mais Não, e no quando aspecto- você não vê, né, acontecer, você tá vendo, você tá vendo lá Uhum. a sua conta bancária e o valor da viagem que você tem que pagar. E aquilo ali não encaixa. E de repente as coisas começam a acontecer, assim, você vê a provisão de Deus mesmo na tua vida. Mas precisa ter uma palavra também. Exato, exatamente. Porque se você tem uma palavra, você tem tudo que você precisa. Uhum. Mas aí não é fácil também, né? Você tem uma palavra e fala, cara, eu preciso dar um passo de fé em cima disso aqui. E o dar passo de fé é o depender de Deus, né? É depender de E- Deus. Ele tem vários testemunhos, você vai contar? Eu não sei. É que eu acho que são testemunhos longos, mas Resumiu um impactante. tá, Na sua vida. Tá Na bom. sua vida, que você fala assim, esse daqui foi um divisor de águas. tá. Acho que isso daí então foi em 2019. Eu fui pro primeiro evento do Descend. Não sei se já ouviram falar do Descend, Já. que teve aqui no Brasil em 2020. Teve o primeiro em 2019 lá em Orlando, nos Estados Unidos. E eu tava louco para ir, porque eu ouvia sempre o meu pastor falando sobre esse evento, o pastor Teófilo falava e tal, das coisas que iam acontecer lá, e a reunião no estádio. Eu pensava, pô, eu preciso estar lá, cara, eu preciso dar um jeito de ir para essa viagem. E eu lembro que assim, eu não tinha nada de dinheiro para ir, devia ter uns R$50 na conta, era tudo que eu tinha. Aí eu já estava como missionário em tempo integral. E aí eu lembro que eu fui para o aeroporto de Guarulhos, porque uma pessoa chegou no Instagram e falou assim, ó, vou ofertar a sua passagem aérea. Vou dar para você e não. Mas porque não você precisa se pediu preocupar com alguma isso. coisa, não? Não pedi. Uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram, falou, cara, o Descendo tá chegando e eu não sei se faz sentido para você, mas me veio que você quer ir para essa viagem. Meu Deus. Faz sentido? Eu falei, faz Olha muito os sentido. testemunhos aí. Eu tô orando por isso. A pessoa foi e falou, tá bom, eu vou te dar essa passagem, só que ela vai de São Paulo até Miami. E a volta a mesma coisa, de Miami até São Paulo. Pensei, bom, uma vez que eu tô nos Estados Unidos, eu me viro, E dou um Descende jeito era para onde? chegar em Orlando. Em Orlando. Eu me viro para chegar em Orlando. Só preciso dessa passagem até lá. Essa pessoa me deu, cheguei lá no aeroporto de Guarulhos para pegar o voo e tô agora desesperado pensando, pô, eu só tenho a passagem, eu não tinha aonde que eu ia ficar em Orlando, uma hospedagem. Em Miami, no caso.
Não, em Orlando. Porque o evento ia acontecer em Orlando, né? Só a passagem que era. Mas só você a tinha passagem para chegar até Miami. até Em Miami Miami. você ia ficar onde? Não, aí eu ia ter que Isso dar um faz jeito parte de do- pegar Já ir um direto, ônibus entendeu? até Entendi. Orlando, entendeu? Então eu não tinha aonde ficar em Orlando, eu não tinha dinheiro na carteira, não tinha nada. E não tinha Você só transporte de tinha Só Deus. Miami. passagem Só e- Deus. E uma e a palavra palavra, de Deus. fato eu tinha a palavra de Deus de ir para esse evento. E aí, chegando no aeroporto de Guarulhos, eu pensei, cara, quero ver agora como que eu vou falar e explicar lá na imigração dos Estados Unidos, que a gente sabe que é uma pressão quando a gente está Você lá. fala inglês? Falo, mas Então na é época eu mais não fácil de falava. explicar, porque Mas na- se fosse pra mim... Mas Não, como né, você, mas você- na época você eu não começou a falar falava. inglês rapidamente? Depois que eu fui Aprendeu? morar nos Estados Unidos, é uma outra, tá. uma É outra outro história. testemunho. E aí eu fui para o aeroporto sem dinheiro, sem transporte, sem Com essa cara de mexicano. nada. Exatamente. Aí tô lá em Guarulhos e tô orando, Deus, preciso da tua provisão. De repente, um cara para assim, coloca a mão no meu peito e fala: "Você tá indo para os Estados Unidos? Você tá indo para Orlando?" Eu falei: "Tô. Como você sabe?" Ele falou: "Cara, só recebe esse presente de Deus. Toma aqui $100 para Ai, te meu Deus, eu já abençoar vou nessa chorar. viagem." Ai, gente, que... O cara tirou da carteira dele $100, falou: "Deus te abençoe." E fui. Tô agora procurando meu portão de embarque. Outro cara, eu sento. Ainda em Guarulhos. Ainda em Guarulhos. Eu sento para esperar o portão abrir, né? Você do- continuou do pedindo avião, provisão, você e falou, pedindo. Senhor, já tenho. Que... Não, eu ainda tô pedindo, porque eu ia ficar lá 6 dias. Então, Deus, para 6 dias, $100 não vai dar. E aí um cara senta do meu lado e fala: "Cara, você tá pegando esse voo aqui, eu também tô pegando esse voo. E não sei porquê, mas eu tô sentindo te dar $100 para te abençoar nessa viagem. Mais $100. Então agora eu tô com $200. Meu Deus. E aí eu tô, cara, glória a Deus. Tenho $200, eu tô bem, pra quem não tinha nada. Aí chego lá em Miami. Aí um outro cara vem pra mim e fala: "Cara, você tá indo lá pro evento em Orlando?" "Sim, tô indo pra lá. Toma aqui $50 pra te abençoar." Então aí eu tô com $250. Do nada. Do nada. Do nada, aos nossos olhos, do nada. Do nada. E Você nisso... tava mal vestido? O que tava acontecendo? Você tava colocou uma fedendo? camiseta assim, ó, me ajuda. Você colocou uma camiseta escrito, me ajude a chegar. Pique, Me você dê foi no $100. É. E aí eu tô agora em Miami com $250. Passo a imigração, de repente meu telefone toca. Porque daí eu tinha postado um stories que eu tava em Miami. Aí meu telefone toca. Um amigo meu me ligou, esse amigo tá no Brasil, fala: "Léo, tudo bem? Acabei de ver que você tá em Miami. Eu não sei se você tá precisando de uma carona até Orlando. Se você estiver precisando, eu tenho um amigo meu que tá saindo de Miami agora e ele tá indo para Orlando. Você precisa dessa carona?" Eu falei: "Cara, preciso." E eu não tinha falado nada no meu Instagram, não tinha falado que Precisa de carona, precisava nada. de carona, nada, era tudo Mano, ali. você tá com a cara muito tava sofrida, acontecendo. mano. Eu queria ver a sua cara. Todo mundo querendo Daí ajudar. todo mundo. Tava Mas Deus na é bom. testa, assim, eu Deus é preciso de provisão. maravilhoso, caramba. E aí eu pego essa carona com esse cara e eu penso: bom, e agora, né? Vou falar pra ele pra Vou onde eu falar pra ele do quê? Pra ele colocar no Waze aonde? Porque eu não tinha hospedagem também. E aí ele pergunta: "E aí, onde que você vai ficar?" Aí eu explico pra ele tudo aquilo que tinha acontecido e falei: "Olha, não tem onde ficar em Orlando." Ele falou: "Bom, eu tenho uma casa em Orlando, não se preocupe com isso, tem um quarto vago lá, você pode ficar lá durante todo o tempo que você for ficar em Orlando." E aí fiquei na casa desse cara durante todo esse período que eu fiquei lá em Orlando, durante 6 dias. E foi interessante porque durante o evento do Descend, as pessoas iam ofertando também dinheiro para mim. Eu lembro que no final dos 6 dias eu tava com uns $450. Tudo que eu tinha assim na carteira, $450. Aí eu ia almoçar, jantar em algum restaurante, as pessoas não deixavam pagar. Era tudo, as pessoas iam pagando. E aí na volta de Orlando para Miami, que o meu voo era de Miami, né? Miami, São Paulo. Aí esse mesmo cara me deu a carona e aí ele foi parar num outlet. Falou: "Cara, a gente vai fazer umas compras aqui para minha família e a gente vai, enfim, aproveitar aqui. Toma aqui $100 para te abençoar nas compras que você for fazer." Então, enfim, eu devia ter uns 500 e poucos dólares no final de tudo. E aí, quando eu vi eles fazendo as compras, eu pensei: cara, o sonho da minha mãe é ter um Apple Watch. Vou abençoar minha mãe com o Apple Watch. Vou pegar esse dinheiro que eu recebi e vou dar esse Apple Watch para minha mãe. Não usei. Aí, enfim, fui lá, comprei o Apple Watch para minha mãe, voltei para o Brasil e dei o Apple Watch para ela. Aí, quando eu dei o Apple Watch para ela, eu falei: poxa Deus, o senhor sabe também que eu queria um Apple Watch. E aí, volto agora para a Dunamis Farm, que estava acontecendo todo o treinamento de missões onde eu estava inserido e tudo mais. Aí, chego lá, um amigo meu vira para mim e fala: "Léo, vem aqui em casa, vamos tomar um café." Aí, beleza, estou tomando um café com ele.
acaba de tomar o café, ele fala, cara, não sei porquê, mas já faz uns dias que eu estou incomodado com isso e eu tenho um relógio aqui que eu sinto que ele não é mais meu, tem que ser seu. Aí foi e me deu o mesmo modelo de relógio que eu tinha dado para minha mãe, idêntico. Então, assim, tudo isso foi a provisão de Deus acontecendo de ponta a ponta, sabe? É a dependência no Desde Senhor, o começo né? até o fim. É. Então, eu não fazia ideia de como as coisas iam acontecer, de como que eu ia parar em Orlando. Mas, cara, Deus foi provendo real, dólar a dólar, né? Dólar por dólar, ele foi provendo tudo. Bom, a gente tá voltando agora, a gente precisa dar uma pausa, porque o nosso estúdio é dentro de uma igreja, então... Aquela igrejas. correria de Aquela igreja. correria de igreja. Mas você estava terminando de contar o seu testemunho... Que eu terminei, né? Você terminou. Você ganhou de o contar relógio. testemunho Exato. financeiro. E aí foi quando foi a experiência, né, que vocês perguntaram, qual que é a experiência que eu tive marcante com Deus. Mas o mais louco disso tudo é ver, né? Que Deus marca. Assim como marcou Caim, né? Ele marcou Caim quando Caim tinha pecado contra o Senhor, quando ele tinha ido contra a vontade do Senhor, mas eu creio muito nisso, né? Que Deus marca aqueles que são seus filhos e as providências sempre existirão, né? Claro, né? Nós teremos o necessário para a nossa vida, né? E Cristo é suficiente. É muito bom escutar essas coisas, porque poucas pessoas têm a oportunidade de entender isso daí como o desígnio de Deus. Sim. Porque se uma pessoa não é cristã e ela tem esse tipo de vivência, ela vai achar que é a força do braço dela, Exato. que aconteceu alguma coisa. Sim. Mas quando a pessoa está Começa a ali, duvidar mesmo. dependente de Deus, ela sabe que isso são providências de Deus. Então, Sim. E esse não é Deus só é Deus da sobre providência. dependência financeira, né? Sobre questão financeira. Não, Foi um não é testemunho sobre isso, não é sobre isso. Exato. Mas Não é sobre isso. esse é um exemplo de testemunho, assim, que eu pego, que enquanto ele estava falando, eu estava pensando em relação à nossa vida toda, assim. Sim. Quando a gente tem uma palavra de Deus, cara, é suficiente, por mais que a gente não tenha força ainda, capacidades para fazer aquilo que a palavra está direcionando a gente, por mais que a gente não tenha instrumentos, por mais que a gente não tenha qualidades, nada, mas se a gente tem uma palavra, o Senhor ele vai sustentar, né? E quando você fala, por exemplo, quando a gente tem uma palavra, até para as pessoas que estão assistindo, para elas entenderem, assim, você fala o quê? Da palavra que a gente lê ou de alguém que te deu uma palavra? Dos dois. Porque a palavra, a Bíblia, né, ela é cheia de verdades do começo ao fim, e ela é o próprio Deus, né? Aquilo é a palavra de Deus, aquilo que Deus fala. Então ali tá cheio de verdade de Deus sobre nós. Porque então tem quando a gente tem por exemplo, um exemplo bem besta assim, mas um exemplo, sei lá, eu cresci acreditando que eu sou burra. Mas a palavra de Deus está dizendo que eu sou inteligente, que eu sou formosa, que Deus que me ele te criou fez e que ele único, não ele erra. te capacita. Exatamente. Então eu começo a trocar essa verdade, metanoia. que é uma mentira A na minha metanoia, mente, sim. declarando A as verdades de transformação. Deus sobre isso. Perfeito. Ou Sim. quando eu tenho uma palavra de Deus mesmo em relação a algo. Você vai viajar, sei lá, você vai trabalhar em Paris fazendo isso ou aquilo outro. Deus, como assim? Eu faço outra coisa aqui. Eu te pergunto sabe? isso porque tem pessoas, por exemplo, que não recebem esse tipo de palavra. E Sim. daí as pessoas caem na dúvida, nossa, mas Deus não falou comigo. Sim. Eu recebo muitos directs assim das pessoas que falam assim, Lizzy, como ter a fé que você tem? Aham. E na verdade é ir para as escrituras mesmo, Exato. né? E não duvidar, Exatamente. e ser uma pessoa completamente dependente como Sim. você foi. Exatamente. Porque nós temos alguns tipos de fé, né? Tem a fé que você tem fé porque as pessoas falaram de alguma coisa, então eu vou acreditar no que as pessoas estão falando, que existe um Deus que faz todas as coisas, né? O hype do momento, existe aquela fé que aconteceu alguma coisa, você falou, talvez exista, e existe a fé que nós precisamos ter, que é essa total dependência de Deus Sim. mesmo, que é essa fé que nós A precisamos ter. dependência da sua palavra. E Né? que as escrituras são Sim. suficientes No momento que vão nos bom direcionar. e no ruim, nós precisamos ser dependentes a ponto de dizer assim, Senhor, eu não sei como, mas eu sei que você vai fazer. Que o Senhor Exato. suficiente. É isso. É a Sim. certeza, né? Isso que você falou é muito interessante, dessa questão das escrituras, né? Da Bíblia, a palavra de Deus. A gente lidera jovens e o que a gente mais fala é isso. Cara, você precisa estar com o teu coração na palavra. Porque daí as pessoas têm muito essa dúvida. Né? Como que eu ouço a voz de Deus? Como que eu posso, sei lá, me relacionar com Deus? Como que eu tenho uma direção de Deus para aquilo que eu tenho que fazer? E tudo isso a gente vai encontrar na Bíblia. Então agora eu não sou mais dependente de alguém me entregando uma palavra, por mais que isso é extremamente válido, e glória a Deus por isso, mas agora eu tenho um relacionamento com o Senhor na palavra. Eu recebo a minha direção na palavra. Eu fui convencido pela palavra, eu fui consolado, eu fui confrontado por aquilo que Deus já falou. Né? Ainda mais no mundo de hoje, né? Que tem tantas ideologias e tantas ias aí, sei lá, tantos ismos por aí. E é o que a palavra diz, para que a gente não seja como crianças inconstantes, levados de um lado para o outro, de um vento para o outro,
E como que a gente não é mais como crianças inconstantes, né? Como que a gente ganha maturidade em Deus, em Cristo, através da palavra de Deus? A gente precisa conhecer a palavra. É que quando a gente fala assim, né, e uma coisa que eu comento muito com o Galego, quando a gente fala para as pessoas, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que ler a Bíblia, as pessoas pensam assim, ai, mas eu não entendo nada que está na Bíblia, não sei se acontece com vocês, mas muitas pessoas falam, Liz, eu não entendo o que está na Bíblia, ai, que chato ter que começar a ler aquela Bíblia, mas quando você começa a ler realmente, você se entrega e fala, então tá, deixa eu ver o que Deus tem para mim aqui, né, para onde Deus está me encaminhando. Eu lembro que quando eu comecei a ler o livro de Jó, eu parei várias vezes no livro de Jó, porque aquilo me dava, tipo assim, eu falava, por que está acontecendo isso? Dá uma agonia, né? Me dava uma agonia mesmo, de eu ficar assim, meu Deus, não é possível que Deus, por que esse Deus pode mudar isso? Mas aí quando chega no final do livro de Jó, Deus falou comigo de uma forma assim que eu falei, é isso, meu, é a dependência total dele, porque ele é dono de todas as coisas, e ele sabe as provisões que ele tem que tomar na nossa vida. É para você, se ainda não leu o livro de Jó, leia o livro de Jó, leia. Você talvez fique aflito no meio, mas você pode ter certeza que no final você vai ter uma resposta dele na sua vida muito grande. E é isso, né? É você se forçar a fazer talvez o que você não tem vontade, mas sabendo que se a sua vontade é ouvir a voz de Deus, vai para a Bíblia. É isso. É isso. Exatamente. Esse é um grande medo hoje em dia, né? Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, né? Que várias questões são trazidas à tona, pessoas que têm uma dita palavra que não está escrito em nenhum versículo da Bíblia, né? 31 mil versículos e a gente não consegue fazer nenhum tipo de ligação. Então Deus fala de maneira inerrante por intermédio da palavra. Então esteja debaixo da palavra, tenho certeza que sua vida será frutífera. Nós poderemos depender de Deus sim, porque a palavra fala, né? É ide por toda a nação. Na verdade é indo. Estaremos indo e pregando o evangelho através de nossas vidas. Nós estamos aqui justamente para isso, para pregar o evangelho, para trazer o evangelho de maneira talvez um pouco descomplicada para as pessoas que estão em casa, que chegaram até aqui. Meu, por que eu entrei nesse canal? E eles param e vão se deparar e falam assim, eu quero viver isso. Então viva na dependência de Deus, porque Deus faz. Conta aí sua experiência que você gostaria de contar. A minha experiência é com Deus, né? Bom, eu acho que eu posso contar um pouco da nossa experiência, assim, porque é que dentro da nossa experiência tem muitas coisas dentro também, assim. Mas, calma. É tanta coisa, né? Muita coisa. Eu fico pensando assim, se eu tivesse que contar também, é tanta coisa, uma coisa, né? Eu vou ser mais objetivo. Porque como eu já tenho um pouco de conhecimento acerca do que você viveu, você disse que cresceu num lar cristão. Quantas milhares de pessoas estão vendo isso daqui e falam assim também, cresci em um lar cristão, mas eu não vivi isso. Mas a questão, depois você tem um momento que o Espírito Santo, óbvio, te convence da palavra e você abre seus olhos. E Agostinho falava, né, que ele nunca esteve com Deus, mas Deus sempre esteve com ele. Então eu não quero saber agora desse momento que você esteve com Deus, nem do momento que você esteve com Deus aqui no começo, mas nessa ausência de Deus, quando você agora consegue olhar para o passado e falar assim, eu nunca estive com ele, mas ele sempre esteve comigo. Aquele cuidado de Deus. Você fala assim, Senhor, se não fosse as suas mãos aqui, realmente, Senhor, eu não estava com você, mas o seu favor estava sobre a minha vida e você me guardou, porque desde antes da fundação do mundo você já tinha me chamado. Sim. Bom, assim, é inegável que o Senhor, olhando para trás, eu consigo ver a mão de Deus em absolutamente todas as coisas, porque é isso. Eu cresci na igreja, a minha mãe é evangélica, cresci com a minha mãe orando por mim e batalhando por mim, pela minha irmã até hoje. Glória a Deus pela vida dela, e eu sei que eu voltei, inclusive, por causa dela, pelas orações dela, que ela semeou sempre na minha vida e na da minha irmã. Mas, assim, olhando para trás, eu consigo ver a mão de Deus em absolutamente tudo, mas principalmente, assim, do Senhor me guiando até, inclusive, na minha carreira mesmo, assim. Porque eu sou de Brasília. E eu nunca na minha vida tinha imaginado que um dia eu seria atriz. Eu não sou. Você não procurou? Não, eu não sou essa pessoa. Não fui essa pessoa que cresceu sonhando com ser atriz. Né? Tipo, quando você crescer, você vai ser o quê? Você é atriz. Não. E aí eu lembro que eu tava para fazer vestibular, para escolher, né, que faculdade vai fazer, que universidade, não sei o quê. E eu sempre falei pra minha mãe, eu vou morar em São Paulo, porque eu morava em Brasília. Mas o que você queria ser só pra matar a curiosidade toda? Não, eu ainda não sabia, eu tava completamente perdida, Você não sabia nem o que fazer, né? Não, eu não sabia nem o que fazer pra vestibular, assim. Eu lembro que eu marquei jornalismo, porque era a coisa que eu mais, das opções ali, que eu mais gostava, assim, mas ainda não era aquilo. E aí eu sempre falei pra minha mãe, mãe, eu vou morar em São Paulo. Eu desde os 15 anos eu falava pra minha mãe, vou morar em São Paulo, vou morar em São Paulo, vou morar em São Paulo. Nem sabia por quê, mas eu queria morar em São Paulo. Eu também. E aí, quando, nessa época de vestibular, não sabia, estava meio perdida, me convidaram para ser modelo.
Falei, quer saber? Vou ser modelo em São Paulo. Aí eu vim pra São Paulo, bati na porta de uma agência que eu tinha conhecido, eu sabia que era uma agência segura, obviamente, não faça isso nas suas casas, não vá pra qualquer lugar, porque você precisa ir pra um lugar realmente que você conheça, que você confie, porque, enfim, tem muita... Sim. Tem Muito um charlatão por aí, né? Por aí. Mas eu sabia que era um lugar confiável e tudo mais. Vim, bati na porta enfim, com um mês de agência, eu fui pro Japão. Aí eu comecei a trabalhar no Japão, fiquei esse ano fora, trabalhando fora. Nossa, morou. Aí Você ficou um ano no Japão? fiquei 2 meses e meio no Japão. Aí eu fiquei indo de país em país. Eu fui pra Paris, pra Milão, mas trabalhando como modelo. E aí, fiquei uns 3 anos trabalhando como modelo. Pra quem não queria ser modelo, Pra quem hein, não já queria ser começou. modelo. Internacional. Aí, fiquei uns 3 anos trabalhando como modelo e aí começou aquele negócio dentro de mim. Cara, mas não é isso ainda, preciso de algo mais, ainda não é isso que eu quero pro resto da minha vida. Aí surgiu a oportunidade de fazer um final de semana de um curso voltado pra TV e cinema. E aí eu fiz. Aí nesse curso eu falei, cara, é isso que faltava. Tipo, é isso que eu quero na minha vida. Aí, essa agência que eu trabalhava, eles tinham lá uma área voltada para o comercial, que eles tinham ligações com produtores de elenco, um pouco mais com esse lado. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um teste para Malhação. E aí queriam que eu fizesse teste para Malhação. Nunca tinha feito nada, tinha feito esse curso que eu falei para vocês. Aí eu falei, tá, vou fazer online. Caiu no seu colo. Aí eu falei, tá, vou fazer o teste. Fiz o teste. Quase morri no processo do teste, foram umas 2 semanas, assim, porque todas as pessoas que estavam fazendo o processo de seleção já eram atores ou estudavam teatro já há algum tempo e tudo mais. Chegou eu, que não sabia se eu ia pra esquerda ou pra direita, não sabia fazer nada. Com EAD? Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí fui passando pelas seleções, não sei como. Fui passando, cheguei no final, eu peguei o papel principal, que era a Bianca na Malhação Sonhos. E aí eu falei, Deus, se isso não é o Senhor, eu não sei o que é, porque assim, eu não sei o que Porque já tinha conhecimento da palavra um pouco, né? Já assim, tinha. eu orava. É que eu não tinha revelação mesmo a minha revelação do Espírito Santo, a minha revelação de Jesus. Eu não tinha vida com Deus. Eu sabia que Deus era Deus, ele era o meu Deus, mas ele não era o meu Senhor. Entendeu? Eu não tinha vida de santidade. Eu não entendia isso, o que era santidade. Não tinha revelação do porquê da santidade. Pra mim era um pode ou não pode. Aquela história, entendeu? Tinha um Salvador, mas não tinha um Senhor. Exatamente, eu tinha um Salvador, mas eu não tinha um Senhor. Mas assim, eu orava, quando o negócio apertava, eu orava, já tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas eu não tinha revelação, então não adianta. Quando você não tem a revelação, você não anda. E a real é que quando a gente tá nesse meio também, quando a gente cai no mundão, a gente é muito iludida pelas coisas que a gente tem, principalmente nesse meio de televisão e fama. Não sei se principalmente, mas foi o meio que eu vivi, que você viveu, assim, porque como eu não vivi nos outros meios, eu não posso dizer que é principalmente, mas eu sei que esse meio é muita oferta de muita coisa. Então, na verdade, a gente não para chegar e falar, Senhor, me guia. Sim. Muitas vezes eu acho que as pessoas têm até Vai medo de sendo orar e falar, guiado pelas Senhor, oportunidades. me guia, porque se o Senhor guiar, pode ser que eu não vou viver isso. Acho que é melhor eu nem orar. Quantas pessoas não devem passar por isso? Quantas pessoas deixam de orar porque achando que o que elas querem pra vida dela é melhor do que Deus tem, né? Não, e agora você falando isso, justamente assim, eu voltei pro Senhor, eu não voltei por amor. Eu não voltei porque eu tava lendo a Bíblia, eu tive uma revelação, e aí o Espírito Santo desceu, e eu comecei a chorar, e meu Deus do céu. Não, eu voltei pela dor. Eu voltei porque algo aconteceu na minha vida virou de cabeça pra baixo, e eu falei, cara, eu não consigo lidar com isso aqui se não for Deus. Eu não sei lidar com essa situação. Tipo, eu não consigo. Eu não vou conseguir viver com isso aqui. Eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso que o Senhor lide com esse negócio aqui. E daí pro Senhor lidar com esse negócio aqui, que foi que eu comecei a jejuar, eu nunca tinha jejuado na minha vida. Eu comecei a jejuar, comecei a realmente guerrear a minha resposta da minha situação com Deus. Que eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor intervenha nisso aqui. E o que foi que aconteceu, gente? E nesse processo... a gente pode conversar depois disso melhor. Esse é um outro episódio. Você nunca outro contou episódio isso? diferente. Ou você já contou isso? Não, essa parte não. Essa parte ainda não. Mas a gente Caramba, pode montar outro episódio. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Bruna. É muito engraçado olhando seu testemunho, assim, porque eu passei por coisas bem parecidas e eu tive essa fase onde eu pulava a parte realmente onde eu tinha me convertido, porque eu não tinha coragem de contar. Eu não tinha coragem até o dia que eu tive. Uau. Era uma coisa que ainda... Lembra, amor? É muito forte. Ela foi um processo. E você contando a história, é a mesma coisa de eu vê-la contando. Sim. Então, pra gente é muito Menina, legal é igual. isso. Quando eu A olho, única eu falo, questão- caramba, a eu me única vejo questão, nisso. Você foi morar no Japão, ela foi morar num quarto sozinho, dormindo numa cama, deitada no chão. Então, enquanto uma modelo tava comendo também pão com mortadela, a outra tava comendo caviar. Então, Ou não. é a realidade. Mas não é, amor, Não, não é a não. realidade. Ela só tava Não fora é do tão Brasil. glamour assim, né? Quer dizer, não é nada glamour. Mas, só parece ser. Mas,
Mas, não, assim, Aí você é que envolve tava as pessoas jejuando. também, Sim, entendeu? aconteceu algo e você... Uhum. Aconteceu algo que minha vida virou de cabeça pra baixo. Eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor intervenha nisso aqui. E aí foi quando eu comecei esse processo de jejum que eu falei, cara, se eu... E aí eu lembrei daquela passagem que fala que certos tipos de espírito e tal, só jejum e oração, né? Certos tipos de Castas. Aí eu falei, cara, eu preciso jejuar, eu preciso jejuar. Aí eu comecei a jejuar, orar, jejuar e orar, jejuar e orar, e só eu e Deus na minha casa. Aí veio a pandemia, e daí só tava eu e Deus mesmo, que eu não conseguia falar mais com ninguém. Aí veio a pandemia e ficou só eu, Deus e meu filho dentro de casa. Então eu jejuava e orava e lia a Bíblia o dia inteiro. Eu entrei nesse processo muito intenso, assim, que foi esse processo que me levou a realmente ter uma vida com Deus, eu realmente começar a ter revelação do Espírito Santo. Eu entrei no processo de aprender a ouvir a voz de Deus, porque eu não sabia, eu não conseguia reconhecer a voz de Deus. E aí eu entrei nesse processo de aprender a reconhecer a voz de Deus, de dependência, de dar passos de fé, de ousadia mesmo, através da voz dele, ouvindo a voz dele e tudo mais. Mas eu voltei pela dor, eu não voltei pelo amor. Eu voltei pela dor também. Eu falei que foi amor. Mas glória a Deus por isso, assim. Eu falo, Deus, eu acho que se não fosse essa situação na minha vida, talvez eu ainda não tivesse voltado. Esse é um grande equívoco que as pessoas falam, né? Que voltei pela dor. Eu não consigo enxergar dor. Bendita a dor que te fez enxergar Cristo. Mas então, é dor. Não existe, Não, é que existe estava dor, doendo, mas é essa uma natural. Então, quão bom e maravilhoso é sentir uma dor que te aproxima de Cristo. Sim, Então, maravilhoso. olhando aos olhos humanos, isso daí é repugnante, mas olhando com os olhos espirituais, bendita essa dor que nos fez enxergar Cristo. Mas é que a gente vê depois, né? Mas é o processo. Então, essa é a esperança. Se você está no momento de dor, saiba que em breve as providências de Deus chegarão na sua vida e você encontrará esse verdadeiro amor. Porque a gente não enxerga isso. É claro, né? Eu vivi um processo muito louco. Eu vivi o ateísmo, eu vivi várias paradas muito loucas. E eu fui convencido por intermédio da palavra. Eu sou advogado, então... Quando eu conheci o Galego, ele era ateu. Caramba. Nossa, E eu já era convertida. Como vocês conheceram Jesus? Conta você. Vou contar o meu bem resumido também. Eu sou de Porto Alegre, daí eu passei trabalhava uma vida normal, né? Lá em Porto Alegre. Também aí, nem pensava no que ia ser. Não pensava no que ia ser. Aí, na hora de fazer faculdade, eu coloquei lá contabilidade, administração, um monte de coisa, passei em contábeis. Ela marcou errado, ela achou que era jogo de loteria, sabe? Tipo, assim mesmo, qualquer coisa. Daí passei, comecei a fazer minha faculdade, namorava, tudo, tinha minha vida lá. E aí falava que ia vir para São Paulo, ia morar em São Paulo. Amiga, mesma coisa quase. Aí falava que ia vir morar em São Paulo e falava para as pessoas assim, eu vou morar em São Paulo, mas eu nem ia vir. Tipo assim, não tinha nem perspectiva de vir. Até que as minhas amigas decidiram que eu vim morar em São Paulo, umas amigas X, e aí eu vim junto com elas. Eu pedi demissão do meu trabalho, eu trabalhava vendendo bolsa no shopping, na Vitor Hugo. Nossa. E aí peguei esse dinheiro e vim para São Paulo. O dinheiro da minha rescisão. Aí cheguei aqui e comecei a fazer feira, aquelas feiras de automóvel, essas coisas, e comecei a fazer uns trabalhinhos de modelo. Só que o trabalho de modelo não me dava dinheiro. Eu fazia, por exemplo, editorial para sair em revista, mas tipo, não me dava dinheiro nenhum. Então eu vivia com esse dinheiro de feira, que era bem difícil, assim, ficava o dia inteiro de pé, tipo, chegava em casa, dor nos pés, horroroso. E aí eu fui conhecendo várias pessoas em São Paulo e conheci a Dani Souza, que era a mulher samambaia que trabalhava no Pânico. Não sei se vocês assistiram Pânico, vocês são bem mais jovens do que eu. Eu assisti, eu lembro. E aí me chamaram para trabalhar no Pânico, para ser paniquete. Na época, tipo, eu nem sabia o que era ser paniquete, mas aceitei porque a Dani era minha amiga, muito minha amiga. Ela namorava, o namorado dela era irmão do meu namorado, daí a gente se conheceu. E aí eu fui trabalhar no Pânico. Daí... Seu ex-namorado. Meu ex-namorado, claro. Namorado da época. Da época. E daí o que, amor? Para, você não pode perder a consideração. E aí eu fui trabalhar no Pânico e eu trabalhava como modelo antes, então era uma vida completamente diferente. Tomava remédio para emagrecer, comia uma maçã por dia, porque eu cheguei aqui em São Paulo com 26 anos, gente. 26 anos para ser modelo. Quem é modelo com 26 anos? E aí concorria com aquelas meninas magras. É uma loucura essa vida, né? É uma loucura, entendeu? Uma vida que as pessoas olham, saiu na revista, um glamour, mas não tem nada de glamour. Tipo, as pessoas não pagam no tempo certo. Então, tipo, eu não tinha quase dinheiro, eu pagava
pagava R$300 no meu aluguel para dividir com um monte de modelo. E tinha dias que eu não tinha os R$300 no final do mês. E aí ficava acumulando e tal. E aí eu fui trabalhar no Pânico completamente diferente, umas roupinhas curtas, eu magra, as meninas com aquele corpão Não, e ela maravilhoso. foi trabalhar no Pânico também, não foi porque ela quis, foi ao acaso também. Na verdade, foi porque eu quis, assim, não fui forçada, sim, né? sim. Mas assim, Necessidade? me convidaram. E a Dani falou: Meu, vamos. Eu falei: Tá, vamos. Chegou lá no primeiro dia do Pânico, já o Gugu foi lá, entre o SBT e o Pânico, daí eu já fiquei: Meu, o que é isso? Conhecendo essas pessoas há pouco tempo. Eu tava assistindo o Gugu na minha casa, tipo, uma coisa. Tipo, Exato. muito longe de mim, agora o Gugu aqui do meu lado, sabe? Umas coisas muito loucas começaram a acontecer. No meu primeira semana, eu já fiz um evento com todo o elenco, ganhei R$500. Imagina, eu demorar pra ganhar R$300 no mês. Sim. E aí, comecei a viver aquilo. Daí, começou, assim, uma confusão na minha cabeça. Primeiro, eu tomava remédio pra emagrecer, pra ser muito magra. Daqui a pouco, eu já via aquelas meninas com aquele corpão, assim, e eu me sentia horrorosa do lado delas, né? Tipo, toda magrinha, modelinho, e elas... E ainda comecei a viver aquele processo de pânico e tal, com o tempo tomei anabolizante, comecei a me mudar com aqueles padrões, né? Romanos 12:2. Não se molde aos padrões do mundo. Mas eu comecei a me mudar em todos os lugares que eu ia. Tipo, eu nem sabia quem que eu era. Tipo, era modelo, então vamos mudar esse Sim. padrão. Era paniquete, então vamos mudar esse padrão. Sim. Aí, beleza, fui paniquete por um tempo, fui muito famosa, vivi muitas coisas, assim, de fama, de coisas que eu jamais imaginava viver. Eu lembro que eu ficava em casa, assim, assistindo o DVD da Ivete. Logo que eu entrei no Pânico, eu tava lá com a Ivete, do lado da Ivete, no trio, no camarim, sentado do lado da Ivete, entrevistando a Ivete. Tipo assim, começaram a acontecer coisas surreais na minha vida. Mas eu nunca busquei por ser famosa, então nunca subiu pra minha cabeça a ponto de eu me achar famosa, vamos dizer assim. O ego subiu, sabe? Mas eu vivia uma coisa louca, assim. E daí saí de lá, fui pra Fazenda. Aí fiz um reality show A Fazenda, fiquei em terceiro lugar. Aí Isso depois... com 26? Não, daí eu já tinha 30. Tá. Já tinha 30, já tinha ficado no Pânico e tal. Aí, com 30 anos, eu fui fazer reality e depois fui trabalhar com a Ana Hickman. Daí eu fiquei trabalhando na Record um tempão, uns 3 anos, sendo repórter da Ana Hickman. Aí vivi um monte de coisa e tal. Aí o que aconteceu? Quando eu saí, acabou o programa da Ana Hickman, na Record eu era contratada do programa dela, não da Record. Certo. Acabou o meu contrato e eu abri uma loja de roupa. Falei, vou pegar esse meu dinheiro, vou investir, vou virar empresário. Daí tava um belo dia lá, em cima da minha loja de roupa tinha uma clínica de estética e tal, tava um belo dia fazendo massagem, recebo meu celular assim, toca, recebo umas fotos. E aí, na época, ainda recebi essas fotos do meu namorado, que eu tinha na época. E daí ele falou, nossa, recebi umas fotos tuas, não sei o quê. Daí quando eu olhei as fotos assim, eu falei, meu Deus. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tive um namoradinho. E eu deixei ele tirar foto em momentos íntimos de uma câmera fotográfica. Nossa. Eu nem era famosa. Tipo, nem existia crime de internet como existe hoje, entendeu? Então, assim, nem era de celular, era porque a gente nem tinha celular bom naquela época. Tipo, hoje faz, sei lá, muito tempo. Foi em 2013 isso, faz 10 anos. 10 anos que saiu a foto, faz 20 anos já isso. Quando eu cheguei em São Paulo, 20 anos atrás. E aí, quando eu vi aquelas fotos, eu falei, meu Deus. Sabe quando Deus sabe a parte que vai te pegar? Caiu o Tipo chão. assim, caiu o chão, acabou minha vida. Eu falei, meu, eu não quero mais ser nada. Eu não quero mais ser famosa, eu não quero mais aparecer, eu só quero desaparecer. Não quero mais nada. E aí começou a transformação na minha vida, assim. Na época eu frequentava um centro de candomblé. Nossa. E assim, eu ia pra célula, ia pra centro de candomblé, ia pra centro espírita. Eu ia porque eu era sedenta por Deus. Eu queria encontrar Tava Deus tentando em algum buscar, lugar. Eu tava buscando em algum lugar e eu não sabia onde eu ia encontrar. E eu lembro que eu fui lá, pensei assim, um dia eu saí de casa e pensei assim, meu, eu preciso chegar lá e fazer com que ninguém mais veja essas fotos. E eu cheguei lá e falei pra ele, eu quero que você tampe os olhos de todo mundo. E aí a gente começou a conversar sobre a minha vida e a minha melhor amiga era cristã. E a minha melhor amiga tinha ido morar comigo há poucos dias. E aí eu falei pra ele assim, eu tenho uma amiga e tal, só que ela é cristã e ela não para de falar de Deus e abrir a Bíblia e tal. Ele falou assim, eles realmente, eles têm algo sobre a vida deles. A gente não mexe com eles. Uau. E aí quando eu ouvi isso, eu falei assim, Uau. meu, é isso que eu quero pra minha vida. Já levantei, Uau. conversei, levantei, fui pra casa e falei, nunca mais volto, eu quero servir ao Senhor. Uau. E aí liguei pra minha amiga e falei assim, atrás o pastor é missionária, porque como eu ia em células, um pastor e uma missionária deixaram um telefone e falaram assim, você entrega pra Lizzie que um dia ela vai chamar a gente. Uau. E aí chamei eles, a gente começou o propósito de quarta-feira de oração em casa. Eu não queria mais ser famosa, eu não queria mais nada, eu não queria mais viver a vida que eu vivia. E realmente Deus fez uma transformação completa na minha vida. Nossa. Comecei a viver milagre, assim, e ver
o agir do Senhor na minha vida e eu não tinha coragem de contar isso. Em nenhum podcast, porque eu tinha muita vergonha, sabe? De ter vivido isso, de ter deixado, de ter colocado o meu corpo, assim, por mais que eu já tivesse colocado o meu corpo à exposição e estava em exposição no Pânico, não era algo assim, uma intimidade minha, né? Era uma intimidade minha que eu vivi. Sim, se sentiu violada, né? Completamente violada, assim. Mas em nenhum momento nessa época eu culpei ninguém. Eu comecei a olhar para dentro de mim e falei, por que eu tô me permitindo a viver isso? Sabe? Porque eu tô me permitindo a colocar a minha vida nisso, nessa vida. E aí foi isso, gente. E aí depois tem vários testemunhos com esse meu marido maravilhoso, né, amor? E o Senhor traz dupla honra no lugar da sua vergonha. Esse é o maior milagre, né? Esse é o Um maior milagre. milagre, a família que eu tanto sonhava. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. A Glória gente a vive uma Deus. família para E honra e glória vocês se do Senhor. conheceram com quantos anos? Você já tinha? Eu tinha 33 e ele... Ah. Eu tinha 35, você tinha 33, né, amor? Você é um pouquinho mais velho Você que é eu. mais novo. Eu Ele também. É. Não, nota-se, né? Olha. Como? Não, me senti ofendido agora, mas sério. Não, eu tô jovem. E você, Galego? Nossa, o meu é muito louco, né? Porque eu cresci num lar onde tinha uma crença, né? Que era católica, com o espiritismo. Então, no final das contas, eu vivi uma série de questões. Eu frequentei centros espíritas ao longo da minha adolescência. Fiquei vivendo várias coisas assim, mas sempre fui muito curioso para saber como eram as paradas. Andava com guia, não tinha a fé. Só que daí com 16 anos, 17 anos, já começa a mudar algumas coisas dentro de você, já começa a pensar outras coisas, já começa a se questionar Sim. se aquilo ali de fato é Deus. E eu sempre surfei, sempre gostei da natureza, então olhava, me conectava com Deus, olhando a natureza, vendo todas as coisas. E eu Sim. cresci num mundo antagônico, né? Porque eu cresci em bairro periférico, daí meu pai virou advogado, ele se formou, tudo, né? Então a gente teve uma mudança, uma ascensão social e a Sim. gente mudou de paradigma. Então tudo isso começou a gerar muitas mudanças dentro de mim, questionamento. Entrei na faculdade, quando entrei na faculdade, aí veio à tona essa questão da descrença, porque eu comecei a fazer direito também e eu sempre fui muito correto com algumas coisas. Eu sempre gostei das coisas muito Certinhas. certinhas. Já assim. com outras. Algumas coisas. Eu sempre gostava de algumas coisas muito certas, assim, que nem eu queria muito a justiça, sabe? O Sim. senso Senso do de homem de justiça, né? fazer justiça. Aham. Primeiro porque eu cresci em bairro periférico, Sim. eu nunca bebi, nunca usei droga, eu vi Aham. o que a droga e a bebida faz numa vida de uma pessoa. Então, meu problema social era outro. Meu problema Aham. social era meus vícios internos quanto a mulher, quanto à Sim. depravação mesmo Sim. do ser humano, que era a imoralidade sexual. Então eu vivi isso até os 18 anos. Eu já tive experiência sexual muito cedo, então eu vivi uma vida caída. E eu tenho um pai que ele tinha 2 famílias, né? Tinha, né? Porque ele separou agora. Então, com 14 anos já tinha descoberto que ele tinha outra família e ele vivia uma vida dupla. Então, eu cresci com essa referência do que era um homem que era uma coisa dentro de casa, Seu mas exemplo, né? era. Então, Sim. o meu exemplo era isso. Eu não tinha uma fé que alicerçasse quais eram meus padrões morais. Então, no final das contas, você vai se espelhando aquele que está mais perto. Sem contar o meu desejo, já que o desejo natural do homem é por isso. Então, com 18 anos, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ver o que era o direito, né? E eu falava assim, tá vendo? Essa história de Bíblia aí é o direito canônico, tá aqui, ó, a lei de Italião, as leis foram ordenadas simplesmente para que possamos viver em sociedade, não existe a verdade. Aquela teoria que a verdade é relativa. Sim. Então, o homem fala isso quando, na verdade, fala isso, ele já está assumindo que a verdade é relativa e ele assumiu que a própria verdade dele é relativa. O homem já se contradizendo, mas cego, né, morto pelos meus próprios delitos e pecados, eu comecei a enxergar o ateísmo como uma vertente. Fala assim, eu me nego a falar que Deus existe, não quero falar esse nome. Entendi. E comecei e não tinha medo de falar, eu sempre tive personalidade e não tava nem aí. Você falava assim, você não acredito, me prova quem que é esse Deus. E as pessoas não possuíam argumentos, porque daí você tinha conhecimento, você ia lendo algumas coisas e qualquer pessoa que lê o mínimo consegue hoje debater com uma pessoa que se diz cristão. Porque as pessoas que se dizem cristão, hoje em dia, a maioria sequer sabe
quais são os evangelhos. Então, Vamos ler a Bíblia. o nível hoje é muito baixo. Então, qualquer pessoa com um mínimo de intelectualidade vai conseguir debater com uma pessoa Sim, que vai se sim. valer de um Deus que é baseado em experiências. E experiências por experiências, eu já tinha vivido milhares de experiências vendo demônios se manifestarem, vendo curas dentro de centros espíritas, vendo milhares de coisas, no qual eu falava assim, tá bom, então Deus é tudo isso, e por que seu Deus é diferente? Então, eu comecei a viver esse ateísmo, falei assim, eu não vou falar que eu sou ateu, porque o agnóstico eu não ia falar, que era aquele que não poderia afirmar que é e aquele que não é, então não ia ficar em cima do muro. Eu falei assim, não, então para mim não é, então é uma criação humana e pronto. Daí comecei a estudar várias coisas, várias filosofias de vida. Com 18 anos, daí eu fui pro Japão, parei, tranquei a faculdade, já estava vivendo isso, fui pro Japão. Daí quando você já está em outro país, você começa a ver, você começa a ter mais apego ainda por aquilo que é humano, sabe? Porque a dependência, você não tem uma dependência divina, você começa a se apegar àquilo que é humano. Voltando do Japão, casei. Você foi fazer o que no Japão? Fui jogar bola e trabalhar. Eu tenho legal. descendência japonesa, daí eu fiquei lá um ano. Eu falei, deixa eu ver o que vai acontecer. Só que eu era muito briguento também. Cheguei lá, briguei, eu era assim. Você brigou até no Japão. Não, em todo lugar que eu brigava. Entendi. Essa eu não sabia. Não, mas foi para defender os outros. O cara tinha implicado com um cara que morava comigo e ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem. Daí eu falava assim, não tem problema. Eu queria resolver as coisas, sabe? Eu queria resolver as coisas. Daí eu cheguei, voltei do Japão, tava namorando, comecei a namorar 3 meses, a menina engravida. Eu tinha 19 anos, né? 19 anos, ela tinha 15. Daí chegou 15 anos grávida. Daí chegou, meu, e aí? Agora já era. Vamos casar. Casou, casei. Ela casou, ela tinha 15 anos. 15 anos, teve que entrar com pedido judicial. Que é a mãe da filha dele, de 20 agora. Caramba! Aí chegou, casamos, óbvio que o casamento não ia dar certo, porque não tinha princípios, não tinha estrutura, razões, né? Era simplesmente duas uma crianças, união né? forçada devido a uma consequência. situação. Forçada no sentido de um uma senso con- meu. uma De um senso meu. E eu falava assim, eu podia levar a vida que eu queria, porque eu já tinha um exemplo dentro de casa como que era casar. Sim. Falava assim, eu vivia a mesma vida. Chegou um momento que o casamento, lógico, que não se sustentou. E daí, depois desse período, eu já comecei a namorar outra. Terminei. Na verdade, eu namorava um monte de gente ao mesmo tempo. Daí ficava. Daí eu cheguei e comecei a namorar outra menina que era da faculdade. 3 meses também engravidou. Daí chegou, tive outra filha, essa filha com outra mulher. Falei assim, agora eu só vou ficar com essa. Falei assim, chega, senão é muito complexo. Eu tinha aquele negócio de ficar maquiando as paradas, sabe? Minha filha vai achar que eu sou uma coisa, porque é aquela questão, né? São nossos filtros. Então eu comecei a viver a mesma coisa. Comecei a namorar com a mãe da segunda. Sim. E daí eu também me envolvi com a mãe da primeira também. Era uma bagunça. Minha vida era uma bagunça. Era uma orgia, sabe? Misericórdia, hein? Eu só vivia isso. Pra mim era isso, porque eu não bebia, não fumava, não usava droga. Pra mim, o meu prazer era... Sim. Mas é que inconscientemente esse foi o seu exemplo, né? Então você inconscientemente buscava isso na vida. Mas... Porque Amor, você cresceu com isso. assim, desculpa, né, falar, às vezes a gente fala assim, mas assim, é falta de estrutura familiar. Perfeito. Mas Também, né? Não é só falta de estrutura familiar, porque eu conheço pessoas que têm vida completamente destruídas, só que eles possuem referências que encontram de outro lugar. Eu creio muito na depravação do humano, né? O homem caído, do qual o pecado está em todos nós, e em cada um vai se manifestar de alguma forma, e aquilo ali me atraiu de certa forma, e eu vivi essa vida. Mas faz muita diferença, né? Uma família estruturada Lógico também que para o faz, crescimento lógico das que faz, crianças. lógico que faz, isso daí é o correto, mas infelizmente, né? Infelizmente, a nossa natureza humana é caída, por isso que nós podemos explicar hoje, porque famílias perfeitas possuem pessoas, às vezes, que vão chegar e vão causar distúrbios para a sociedade dentro da própria família, justamente por causa da depravação. Mas, enfim, aí quando eu cheguei, também continuei namorando e tal, vivendo uma vida dupla e ficava mantendo, porque eu não queria manter a minha filha vendo esse tipo de coisa, de um monte de mulheres. Só que um dia minha filha fez uma pergunta para mim, eu falei isso daí há pouco tempo atrás, que me bugou. Ela chegou, eu estava indo visitá-la, daí estava eu, ela e a mãe dela. A primeira filha, eu estava namorando a mãe da segunda. Daí chegou a gente conversando, ela falou assim, pai, por que a Luísa tem direito de ter a mãe e o pai junto e eu não? Nossa. Daí lembra aquele livro O Mundo de Sofia, que começavam a fazer milhares de perguntas, então era uma pergunta que eu já não conseguia resolver. E isso me causou uma ruptura, assim, de tipo, falando assim, eu vou ter que viver desse jeito, agora eu não vou
E para mim eu já tinha família, para mim o que eu vivia ali já era uma família. Eu falei assim, vou viver desse jeito. Não queria mais casar, não queria casar porque eu não queria também fazer com que ela saísse da casa dela e depois tivesse que voltar, porque eu não acreditava num amor, não entendia que o amor, o que era o amor. Não sabia nem o que era. Para mim para mim o amor se resolvia numa relação sexual e acabou. Sim. E acabou. E quando chegou, eu continuei mantendo esse relacionamento, um relacionamento completamente conturbado. Eu tive uma filha, essa filha aí era especial, só que a gente só ficou sabendo depois com 2 anos, né? Porque ela não estava se desenvolvendo. Daí quando foi ver, ela teve cardiopatias, ela teve que operar, operou o coração. E quando ela operou o coração, ela teve que operar 2 vezes. A segunda vez o médico chegou e falou assim, ó, pode brincar com ela como se fosse a última semana, porque você não sabe se ela vai sobreviver. Porque é de fato, e os médicos possuem a razão de abrir a realidade, né? Então isso me marcou bastante, porque nessa época eu vivia o ateísmo. Só que o meu ateísmo era muito dependente da natureza. Então, a natureza do qual ela é detentora de todos os poderes, né? Que fazia tudo. Eu falei assim, o que tiver que acontecer, vai acontecer. E eu já era atleta de luta, então já lutava. Então, eu tinha algum lugar que isso também me extravasava, mas eu estava completamente na dependência da natureza. Eu falei assim, o que aconteceu, eu não tenho como lutar. Vamos colocar o melhor médico, vai fazer o que for e pronto. E nesse período eu começava a olhar as outras pessoas que diziam ter uma fé, uma crença completamente desestabilizadas. Não tinha um pilar que falava assim, eu creio que as coisas vão sair bem. Sim. Eu via as pessoas vivendo um velório enquanto eu vivi com a minha filha, tipo, como se fosse os últimos dias mesmo. Então eu lembro claramente, assim, tenho marcado em minha memória os dias que a gente brincou, como que foram essas brincadeiras, porque eu acreditei quando ele falou que seriam os últimos dias. Sim. Então eu brinquei com ela e falei assim, e tá bom. E a gente se esquece de que talvez seja o nosso último programa, primeiro e último. Não é um presságio, é uma certeza. Quantas pessoas vão ver isso daqui e talvez podem se lembrar de mandar uma mensagem para alguém, porque pode ser o último dia. E quantas coisas vão ficar para trás. Só então, Deus sabe o dia de amanhã, né? E esse fato me marcou bastante. Me marcou bastante depois que eu me tornei cristão. Depois que eu me tornei cristão. E vocês vão entender por quê. Eu quis deixar esse gancho bem marcado, porque isso é de extrema importância. E depois que comecei a viver isso daí, vi que o relacionamento era todo zoado. E daí eu tinha terminado com a mãe da segunda filha. E cheguei e comecei a me relacionar com outra pessoa. Daí eu cheguei e comecei a ver que alguma coisa estava errada já, né? Porque eu tinha voltado com a mãe da segunda filha, porque eu vi que ela estava ficando com outra pessoa. Eu falei assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, nunca foi assim, por que foi? Daí aquele negócio do ego, do senso de posse, né? Eu falei, não, enquanto eu não voltar, eu não sossego. Daí, enquanto eu não voltei, eu não sosseguei. Depois eu voltei, era a mesma coisa. As mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. Só que uma coisa tinha mudado dentro de mim. Eu falei assim, eu sempre criei naquela questão de plantar e colher. Gálatas 6:7, aquilo que já está esculpido, estava esculpido no meu coração, eu não sabia, a lei da semeadura, que é universal. Então eu falei assim, eu só estou colhendo aquilo que eu plantei. Então eu deixei, falei assim, eu sofri no sentido de que eu não estava ligando, mas eu estava aprendendo. Tipo, como eu luto, eu faço analogia tudo com a luta. Eu estava tomando soco sabendo, porque eu estava tomando soco, sabe? Então eu falei assim, então tá bom. Daí eu falei assim, a partir daquele momento, eu falei assim, não vou mais viver essa vida desse jeito. Ou eu tô namorando, ou eu não tô. Daí eu fazia minhas depravações, mas não envolvia um relacionamento. Daí eu comecei a namorar uma pessoa, porque eu falei assim, não quero mais ficar me envolvendo com um monte de gente, porque isso daí eu tô ligado que é zoado. Mas peraí, daí você já tinha acabado com ela e começou a namorar outra pessoa. Comecei a namorar outra pessoa. Então, só que eu namorava uma pessoa que era mais nova e, tipo, eu não queria ter nenhum relacionamento, porque eu cuidava da minha mãe, então eu assumia a questão paterna do lar e eu cuidava da minha mãe, dos meus irmãos, meu pai por ser meio ausente, embora ainda provedor, embora fosse... Meu pai é uma pessoa que tem muitas qualidades, assim, não é... Meu pai é uma pessoa maravilhosa, temos um relacionamento maravilhoso, mas em algumas coisas não foi meu... Foi meu exemplo, mas hoje eu vejo que foi um exemplo errado. Então, minha mãe é uma pessoa fantástica. Então, aí quando eu comecei a assumir esse papel, eu era tipo o marido da minha mãe, sabe? Que ficava cuidando e eu falava que minha mãe era minha mulher. Eu falava assim, não, por que eu vou morar com alguém? Eu tenho uma mulher em casa que cuida de mim, que lava minha roupa, que deixa eu trazer a mulher que eu quiser em casa, que não me incomoda, nada. Né? Ajudava minhas filhas. Pra mim eu tinha uma vida maravilhosa, uma vida perfeita. Tinha carro, tinha casa, eu tinha tudo, não precisava de nada. De nada. Eu falei assim,
pra que ia precisar de alguma coisa? Tá tudo maravilhoso, 2 filhas maravilhosas, Sim. tinha uma vida tranquila. Daí eu comecei a namorar, esse namoro foi indo, mas era só pra... Tipo, era uma companheira. Não era nada- Era uma companheira, porque eu gostava de surfar, eu gostava de, assim, algumas coisas eu continuava mantendo. Só que ela começou a ver que, meu, como que uma mulher se relaciona com um cara com um filho, isso é muito difícil. É muito difícil. Como era mais nova, daí tinha que sair. Não pode sair, não pode Sim. sair, tô com meus filhos. Sim. Vai sair, vai sair, Sim. não pode, tem um Tem filho. Daí responsabilidade. vamos viajar, não posso, tem filho. Daí eu falei assim, não escolhi isso. Ela falou pra mim um dia, não escolhi isso. Eu falei assim, demorou então, vai viver sua vida, da hora. Aí, tipo, Sim. vai viver sua vida, não quero Aham. ficar. Eu sabia Sim. já quais eram. Então, daí foi viver a vida dela e tal. E esse processo, E eu aí, entrei dentro... tchananã. E aí, já chegando na... Aí entra. Aí, esse processo, eu entrei dentro do Mahamudra, que é um grupo de treino. Sim. Eu advogava, dava aula de Muay Thai, eu dou aula de Muay Thai há 20 anos. Então, eu dava aula, de manhãzinha, acordava cedinho, ia dar aula e nunca precisei de um centavo da aula. Eu amo dar aula, né? Então, eu dava aula, aí chegou e entrei no Mahamudra, que é um grupo de treino. E eles têm princípios orientais, né, que fala dos 3 pilares, corpo, alma e espírito, de uma maneira muito Certo. palpável para mim era no momento, né? Sim. Então fala de uma questão da criação, filosofia, de uma né? filosofia. E como eu gostava muito de filosofias orientais, assim, que já tinha estudado budismo, uma série de outras crenças, eu amava estoicismo, epicurismo, eu olhava e gostava disso. E eu comecei a observar e falei assim, legal. Sim. E ali começou a abrir meus olhos para a questão da natureza e entender que essa natureza era a natureza divina se revelando e que eu falando que seria Deus não estaria misturado a alguém. Aquela questão de namastê que as pessoas usam quando falam assim, meu Deus interior, salva seu Deus interior. Eu falei assim, tá vendo? Cada um tem um Deus. Então, no final das contas, a natureza manifestava a glória de Deus e eu conseguia enxergar isso muito claro. Só que eu não me curvava como um Deus com o Senhor, como o Senhor. Então, ali eu comecei a me relacionar com esse Deus Criador, e daí eu conheci a Lise. Só que daí eu ainda não falava, eu comecei a falar de Deus ali pouco tempo antes de eu começar a me relacionar, mas eu já era amigo Mas dela. comigo você não falou nada? Conta a verdade. Não, com ela daí Eu saí pra correr com ele no parque e aí eu comecei a falar algumas coisas de Deus, mas eu não sabia pregar nada ainda. Eu era recém-convertida. Sim. 2 anos, mas eu ainda não sabia falar nada, evangelizar Sim. ninguém. Daí eu falei, o que você acredita? Ele, no mar, na lua, no sol, não sei, no vento. Falei, meu A Deus. natureza é o meu Deus. Era mais ou menos, era isso, no final era isso. Daí eu comecei a conhecer a Lise, a gente se conheceu. Eu já tinha ido uma vez numa igreja, porque eu tinha um amigo que tinha me convidado, dava aula para ele o feijão do Alcubo. Daí ele era meu parceiro, e ele, tipo, me convidou, eu fui. Porque ele era um homem que eu via que vivia a parada, vivia a palavra, e isso era muito legal. Aí quando eu cheguei, comecei a namorar ela, dia 7 de janeiro a gente começou a namorar. Acho que era uma quarta-feira ou terça? Terça, amor. Terça-feira. Sei, já sei, amor. Daí no domingo, ela foi pra igreja. E eu fui junto com ela. Ela me convidou. Eu não convidei. Ela fala que não me convidou. Ele que foi junto, gente. por- Ela disse que eu estava É verdade. apaixonado. Mas, Ele tava tão apaixonado que eu falei, eu vou pra igreja, eu vou junto. não, então, Nem pensou, Mas era né, pra onde ele tava indo. verdade. não, mas daí chegou, ela foi na igreja de manhãzinho, eu peguei, fui junto. Daí na hora que pregou, eu anotei o que tinha falado e comecei a ler e não parei de ler. Caramba. Então daí, Aí se converteu. Aí se converteu. Eu já daí na hora pastor. que foi ver, Caramba. Sim. Uau. Deus me abriu meus olhos, né? Então, quando eu falei para você aquela questão lá, aquela pergunta é uma pergunta que eu sempre me faço, porque eu nunca estive com ele, mas ele sempre esteve comigo, mesmo nos tempos de dificuldade, né? Aqueles tempos tortuosos, como eu marquei aquela âncora ali da minha filha no hospital. Esse é o Deus soberano, né? Que está no controle de todas as coisas. Que tem coisas que nós não conseguiremos lutar contra ele, e ele estará lutando as nossas lutas. É. Então, Com certeza. aquilo que vai acontecer está nas mãos dele. Sim. E hoje ele me transformou, hoje ele me deu um casamento, hoje ele me deu uma família, hoje ele me deu um ministério, uma responsabilidade. Sim. E a gente não compreende algumas coisas de Deus. As pessoas olham e imaginam que crente é na igreja. Não, o lugar de crente é na sociedade, sendo relevante. O lugar de crente é tomando a sociedade mesmo como o grande reino de Deus, e nós Amém. fazermos a diferença. Aí talvez você não enxergue, porque viveu isso, eu consigo
ver muito claro isso, porque eu sei que Deus vai utilizar essas pessoas ainda que estão vivendo vidas ímpias, mas vai transformar para falar assim, ó, esse daí não é o lugar que eu te criei para ser. Sim. E vai usar as habilidades que ela tem para que o reino seja implantado na terra. Sim. Hoje nós estamos vivendo essa questão aí em santo e profano, as pessoas estão dividindo muito, e não tem mais isso. Para um cristão, qualquer ambiente é santo, onde eu estiver é a presença de Deus. Então não se trata mais daquilo que eu posso ou não posso fazer, se trata daquilo que eu devo fazer. Exato. Ser Amém. luz onde estiver. O Senhor, ele traz autoridade pra gente, né, nos lugares que a gente batalhou. Então a gente ganha autoridade. Todos esses lugares de dores que a gente vive, que a gente viveu, o Senhor nos dá autoridade para que a gente venha a alcançar outras vidas, né? As pessoas que estão vivendo essas mesmas coisas lá fora, o Senhor usa a gente como instrumento para que essas pessoas possam ser alcançadas nesse lugar. Cada um vai falar na E sua não área, né? Naquilo que permita essas vive. pessoas sofram isso, porque o que ela passou, quando ela grita isso, as pessoas antes de fazer, falam assim, não, calma aí. Calma aí, eu sei que vai me causar dor. Só que o ser humano é meio ignorante nesse Ou se assunto, você né? já passou, Ele calma chega, que tem esperança. Ele fala assim, eu vou viver isso Sim. daqui. Não viva, porque Sim. nós Senhor estamos te aqui restaura. gritando, não Sim. vai para esse Sim. lugar, porque vai causar dores que... Claro, não há dores maiores do que o poder de Deus para cicatrizar, mas não causem isso, porque são Sim. marcas profundas. Sim. E se viveu assim, o Senhor, ele é especialista em ressignificar as histórias. Pelo menos, eu vejo isso na minha vida com o Léo, assim, hoje, né, desde que eu me converti. Tudo que eu vivi no mundo, hoje, desde que eu me converti, eu vejo claramente, assim, o Senhor ressignificando cada coisa que eu vivia lá, ele ressignificando hoje, mas com as verdades e com os princípios de Deus, assim, trazendo as verdades e os princípios de Deus para esse lugar, né, até com o nosso casamento, com a nossa família hoje, Exato. hoje com o ministério também, enfim, o Senhor ressignificando tudo, absolutamente tudo. Hoje eu entendo aonde a minha identidade está firmada. Antes eu não sabia nem quem eu era. Né? Hoje ele me trouxe uma identidade, que a minha identidade está nele. Então, assim, é um propósito para todas as coisas, né? E o nosso propósito está em Deus. A gente então, começa a entender o nosso lugar, né? Sim, sim. Com firmeza. Gente, foi maravilhoso, né? Muito porque bom. se deixar, a gente Não, vai a gente fazer vai aqui ficar aqui um até- podcast de 4 horas, porque Não, a gente vai- tem muita coisa para Muita história contar. pra contar. Muito bom. vai Não, ser e tem tantas maravilhoso. coisas que a gente ainda queria saber e... Não, tem muitos Fica pro parentes. A gente faz a quadro. parte 2 depois, Exatamente. a gente faz a parte 2. Exatamente. Agora, galera, os convidados serão vocês e depois nós iremos lá. Exato. E vai É ficar... isso. É verdade. É isso, é verdade. Vocês né? podem ir A lá gente no Positivamente Experiências. Sim, exatamente. Vocês Estão não entre convidados. amigos. Vocês estão Nós convidados. estamos convidados, Uma Vice-versa. honra, vice-versa. Mas é isso, muito bom. Foi uma honra conversar com vocês. Foi de Amém. verdade, foi muito bom conhecer um pouco mais de vocês, conhecer a história de Sim, vocês. sim. Me identifiquei em vários momentos, Exato. assim, com a sua história também, com você. E é muito lindo ver o que Deus tem feito nas Amém. nossas vidas, né? E o que Ele tem para fazer através das nossas vidas também no Positivamente. Eu acho que o propósito que está por trás Positivamente é a coisa mais linda que tem, né? De alcançar essas vidas. E poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências também com as pessoas que estão assistindo. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, saiba que o Senhor ele é especialista em ressignificar histórias. Ele é especialista em trazer dupla honra para sua dor. A partir do momento que você busca uma dependência nele, ele é especialista em mudar a sua situação. Então, assim como a gente viveu todas essas coisas, você pode viver também. Amém. E é isso. Foi muito bom para mim isso. estar aqui, para o Léo. Para mim foi incrível. Com certeza é muito edificante ouvir a história do Galego, a sua história, Elise. Isso daqui com certeza encoraja a gente a viver também mais Correto, né? coisas. Eu Exato. não quero viver isso aí, não. Deixa eu seguir o caminho de Cristo, porque não dá, não. Deixa eu rever o meu caminho agora. Rever o meu caminho, revejam. Então, mas muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito especial pra gente, de verdade. E pra gente também foi maravilhoso. Ouvir testemunho edifica demais a nossa Sim. vida, né? E eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês também. Aqui o propósito do Positivamente é exatamente esse, né? É edificar as nossas vidas, as vidas de vocês e falar que eu não sei o que você já viveu ou o que você está vivendo, mas o Senhor é poderoso para mudar todas as coisas, por isso não desista, sabe? Não desista da sua história, não desista de ver algo novo com o Senhor, de novas histórias, novas pessoas, porque às vezes a gente ainda está preso àquele passado, achando que Deus não tem mais nada pra gente, Deus tem coisas grandiosas para a sua vida, por isso continua aqui com a gente, que eu tenho certeza que Deus ainda vai falar muita coisa ao seu coração, no Experiências e no Entre Amigos. Isso aí. Vai ser demais, vai ser demais. Boa. Se preparem, porque vem grandes coisas por aí. Temos uma equipe por trás, temos um projeto por trás. Sim. E o fim, o propósito é que o nome de Deus seja glorificado Amém. através de tudo aquilo que Amém. viemos a fazer. Então, o propósito do homem é esse, que o nome de Deus seja glorificado. Amém. Gostaríamos de orar
para finalizar e para que vocês também possam receber essa oração, Amém. que vocês possam aí de casa pensar na vida que vocês têm levado. Porque não tem outro caminho, são apenas dois, né? Ou você serve a Deus ou não serve. Quem não serve a Deus está servindo outro Senhor. Então, Amém. que você possa questionar a vida que tem levado e você tem a oportunidade de hoje tomar uma decisão. Amém. Obrigado, Deus. Louvado seja teu santo nome. Nós amamos viver, Pai, pois podemos contemplar a história que tu escreveste desde antes da fundação do mundo, Senhor. Nós agradecemos a oportunidade de sermos proclamadores do teu evangelho, Senhor. Que a sua palavra possa invadir esses corações, o meio como tu escolhesses para que vidas sejam transformadas, que é da pregação fiel do seu evangelho. Que a sua palavra possa entrar nos lares mais obscuros, Pai. Que as portas do inferno não prevalecerão, Pai, contra a sua igreja. Então que sejamos, Pai, luz em meio às trevas, que sejamos luz em meio ao caos, que envie-nos, Pai, aonde quer que seja, Pai, para que a sua palavra possa trazer vida a esses corações que estão amargurados. Utilize, Pai, essa ferramenta que tu nos destes, para que seu nome seja glorificado. Amém, Jesus. Nos capacite. Abençoe a vida do Léo e da Bruna, Pai, cuide dessa família. Os envie, Pai, não somente como missionários, não somente como pessoas, Pai, mas como servos de Cristo, ao qual estarão preparados para todas e quaisquer adversidades, assim como nós, Pai. Que não seja sobre nós, mas sobre o teu santo e poderoso nome, Pai, que sejamos unidos em Cristo. É assim que nós oramos e clamamos a Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus à frente sempre. Tchau, Valeu. gente. Deus abençoe. Valeu.